E aí, tudo bem? Sou o Arthur, tenho 20 anos, vim falar um pouco sobre a minha empresa, sobre como eu estou elaborando o meu foco, como está meu planejamento, como eu estou vendendo atualmente e se estou feliz ou não. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar, queria passar um pouco para vocês é a questão de que existem coisas dentro da empresa que não é difícil de saber. Por exemplo, funil de vendas. Todo mundo sabe a importância de um funil de vendas. Todas as empresas que a gente estuda, todos os livros que você pode ler, vai falar sobre esse funil de vendas e vai falar que é importante. Agora, se você for para pensar em todas as empresas que têm esse funil de vendas estruturado, todas as empresas que têm a sua taxa de conversão bem estruturada, tem métricas, todas as empresas que sabem quantas empresas entram todo dia, quantos contatos fazem, quantos contatos não fazem, contatos frios, contatos quentes, é muito pouco, né? Principalmente empresas pequenas, como a minha, eu não fazia antes, não tinha uma noção. Então, com o passar do tempo, eu comecei a analisar que as coisas básicas não são ditas, as coisas básicas não são ditas, não. As coisas básicas não são feitas. O básico não é feito, o básico não é feito. Então, você não precisa ser um cara genial, cara. Faça o básico bem feito. E entrando nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre vendas. Como que com o passar do tempo, estudando vários conteúdos, né, nos vários podcasts, lendo bastante livros, né, eu cheguei à conclusão para mim, para minha empresa, que o melhor ponto de foco de um dono, o melhor ponto que eu posso fazer para minha empresa é a questão de vendas. Se eu não estruturar um canal e um ecossistema de vendas, um ecossistema que vende, que traz resultado, eu não vou conseguir crescer minha empresa, tá? Isso é uma coisa básica que muitas pessoas sabem disso, mas eu comecei a trabalhar totalmente em cima de vendas. Por quê? Eu acredito que você é empresário, né? Eu tenho muitos amigos empresários, que eu me inspiro muito também. Você que é empresário, você não deve trabalhar em troca de salário, você não deve trabalhar sendo um empregado da sua própria empresa. Você deve buscar criar valor, que é o famoso equity, né, que o pessoal chama. Então você deve buscar essa criação de valor, tá? Então quando você trabalha na sua empresa em troca de salário, pega o caixa como salário, trabalha em troca disso, você, óbvio, tem que ganhar dinheiro, mas isso é uma gorjeta, né? O pessoal chama de gorjeta da empresa, né? A gente tem que focar em criar valor, em vender essa empresa no futuro. Vamos fazer uma analogia básica para conseguir entender melhor. Pensa num prédio, né? Vamos pensar num prédio. Existem construtoras que constroem prédio e imaginam que a construtora gastou 100 milhões para construir um prédio hoje. 100 milhões de reais. Ela construiu o prédio, demorou para construir, deu 200 apartamentos. Dentro desses 100 milhões, a gorjeta, o salário do empresário, né, do dono do negócio, seria o aluguel. Então, 100 milhões, o aluguel está mais ou menos 0,5% do valor, 500 mil por mês. Ele ia tirar 500 mil por mês. Essa é a gorjeta. Pô, 500 mil por mês é top. Só que o ponto tá, você não tem que criar um negócio focado em ganhar esses 500 mil por mês. Você tem que criar um plano de negócio, uma maneira de negócio, uma visão de negócio que você construa por 100 esse empreendimento e venda por 200. Construa por 100 e venda por 250 milhões. Faça 20 desses e você tem... Cara, você tem... Puta que pariu, 4 bilhões de reais. Quando, me diz quando, que um cara que ganha dividendo de empresa, que é assalariado, vai chegar num ponto dele que era tanto valor que ele vai ter o patrimônio acima de 300 milhões de reais? Como? Pensa, se o cara for ganhar, até pegar o calculador aqui, o cara ganha 400 mil por mês, executivo fudido, né? Se a gente for pensar com um patrimônio de 300 mil reais, de 300 milhões de reais, dividido 300 milhões de reais,
que é um patrimônio bem alto para o Brasil hoje. É isso aqui, né? O cara vai demorar 750 meses. 62 anos, tá ligado? E aí a empresa, ela consegue te dar esse WECT, né? A venda, ela consegue te dar essa puxada para você. Então você vende a sua empresa para alguém que está disposto a comprar. Óbvio, né? A sua empresa tem que ser atraente, tem que ter esse plano de venda. E vendendo essa empresa, você consegue puxar para você esses anos de vida. Você ganha anos de vida, né? Isso é maravilhoso. Mas outro vídeo eu falo mais sobre isso. Focando agora só na questão de venda. Eu tenho um mapa mental. Eu até mostrei para vocês aqui. Acho que não dá para mudar a câmera, né? Não dá. Foda-se então. O plano fundamental que eu uso é um mapa mental. O ponto fundamental dele, que é o ponto central, que eu saio todas as minhas ideias, é o vendas, eu boto como vendas. Dela eu tirei meu ICP, que é meu público-alvo, né? Eu tirei agora esse ICP, eu não tinha esse conhecimento. É um conceito muito importante para todas as empresas. Eu aconselho todo mundo usar e seguir seriamente esse ICP, que vai te trazer mais resultado. Então, quando eu comecei minha empresa 2 anos atrás, nessa locação de máquina, eu era muito novo, não sabia como funcionava o mercado. Eu comecei com vendas por ligação, cold call. E virou nada. Liguei para 200 engenheiros, nenhum contrato, nenhum firmeu, larguei mão. Fiz marketing visual por meio de placas, virou nada também, derrota total. E aí meu pai me deu a ideia de eu trabalhar com indicação de operador. E foi interessante trabalhar com essa área, porque operador, ele você consegue entrar em contato com eles de maneira mais fácil. Eles são mais recíprocos e eles entendem, são gente da gente, né? Eles entendem o que você quer dizer, eles querem ser seu amigo. Então é muito mais fácil você fazer intimidade com o operador. E o operador tá ligado diretamente com quem precisa de máquina. Então eu comecei a fazer essa vamos colocar indicação, esse relacionamento com o operador. E no primeiro relacionamento que eu comecei a trabalhar com programa de indicação, de pagar por indicação, eu obtive um serviço. Foi o primeiro serviço da minha reta escavadeira, depois de 3 meses com ela parada, de R$6.000. Então eu entendi que um canal de vendas de operadores era um canal próspero, né? Nesse início foi próspero, me ajudou. E eu coloquei como santo graal, meu Deus, isso aqui é o que vai dar certo. Pronto, descobri modelo de venda, descobri porra nenhuma. Aí beleza, comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar em cima desse canal de vendas para fazer o quê? Eu queria, como deu bastante certo, os 3 maiores contratos que eu já tive nessa carreira de 2 anos de empresa foram por meio dessa indicação. Eu tive um contrato agora com uma empresa que eu prefiro não falar, né, já que cai no nome da empresa e quanto que foi, mas foi para mais de R$250.000 o ano, tá, o contrato. Fechei com outra também que foi para mais de R$40.000 3 meses de máquina, tá? Então contratos interessantes, contratos que o mês vale a pena para mim, contratos que me dão bastante lucro, né? Eu tenho uma margem de 40% a 50% com essa locação. E eu comecei a trabalhar melhor e adentrar melhor para deixar mais produtivo esse canal de vendas com operadores, né? Então, de uns tempos para cá, eu comecei, em vez de dar dinheiro que eu pagava comissão, o operador pegava essa comissão, enchia o tanque do carro e aí não era tão bom, né? Ele esquecia de você. Então, agora estou começando a trabalhar com kit de churrasco, bem legal. De churrasco e um kit picanha, né? Vou fazer os vídeos, já fiz vários vídeos, senti um engajamento bem mais forte com os operadores, um manejo mais fácil de você conversar, de você engajar. E dentro dos operadores também eu criei uma rotina de mensagens semanais. Eu tenho 60 operadores hoje, que não são meus vendedores, meu exército de vendedores, mas são pessoas que, se eu souber de alguma empresa que precisa, vão indicar, vem indicando. Eu sei que no longo prazo isso aqui funciona. Outra coisa muito interessante que para mim é fundamental
é a questão de planilha de relacionamento, né, e os funis de venda. Hoje, na minha empresa, eu estou tentando trabalhar com um funil de venda que chamam gravata, mais ou menos, que o pessoal chama. Então, existe um funil de venda, tá certo? Um funil de venda, né, que tem as etapas do funil. Aqui é onde a gente coloca os leads, né, que chega bastante clientes, e vai caindo para sair aqui os leads totalmente qualificados. Esse aqui é o funil de vendas de prospecção, né, de entrada de cliente. Existem dois funis, né, nesse funil gravata, um de entrada de cliente e um de relacionamento com o cliente, né, esse relacionamento com o cliente, esse manejo com o cliente, essa revenda, que é, para mim, a empresa que é serviço, né, de locação de máquina, é o mais importante. Prospecção de entrada de cliente, obviamente, é muito importante para o crescimento da empresa, mas onde eu vou conseguir mais vender nos clientes que eu já tenho, né, que eles confiam em mim. Tem até uma analogia interessante que o pessoal comenta, né, que é o fato que quando você trabalha só com o funil de entrada de clientes, você está em cima de uma mina de ouro, você está em cima de um monte de dinheiro e pedindo esmola de alguém que está passando na rua, né, que não quer saber de você nem te conhece. É mais ou menos assim. Então, eu estou ainda elaborando esse planilha de relacionamento e mais pra frente eu falo. Agora, um ponto totalmente interessante que eu queria compartilhar com vocês é o canal de vendas digital, o ato digital. Hoje eu faço 2 modos. Eu trabalho com Google Ads, eu mesmo faço, é uma maneira muito simples, muito sucinta, só para começar a rodar, para me entender como funciona, e o Google Meu Negócio. Hoje, o Google Meu Negócio, eu tenho uma ficha estruturada, pedi indicação. Hoje eu tô com, minha empresa tem, vou pegar aqui, acho que é 70 avaliações. 70 avaliações, eu vou ter com o site, 74 avaliações, eu vou ter com o site, uma ficha estruturada, postagem diária de atualizações. Então, tá redondinho o Google Meu Negócio. Eu acredito que é muito importante por conta de serviço. A pessoa geralmente pesquisa e aparece o Google Meu Negócio porque é um serviço mais local, né? O meu, no caso. Então, é muito interessante. Agora, o Google Ads foi um ponto de surpresa. Eu achei muito interessante o que vem me dando. Eu comecei a fazer Google Ads essa semana, foram mais ou menos 5 dias de Google Ads e dei 2 orçamentos em 5 dias. Eu achei muito interessante, eu gastei, sei lá, R$15. Meu clipe tá muito barato. Vamos colocar 7 dias pra trás. Teve 12 cliques, eu gastei R$14. Porra, dei 2 orçamentos e fechei um ainda. Então, isso aqui foi maravilhoso. Mas, voltando ao foco, eu acho que esse canal de vendas digital é um meio muito interessante para mim, muito interessante por conta que eu posso ser o primeiro em alguma coisa no meu mercado. Existem áreas, existem tipos de mercado, empresas que não conseguem mais ser o primeiro em mais nada, né? Tem um livro que chama Posicionamento, um livro muito bom, até eu aconselho, que ele fala que você é o primeiro. Se você for o primeiro, trabalhe para sempre ser o primeiro na cabeça do cliente. Agora, se você não for o primeiro, seja o segundo, porque o primeiro você não pega mais. Isso é uma análise muito interessante, né? O Silvio Santos falava isso, falava que existem 2 emissoras hoje no Brasil. O Silvio Santos falou, a Globo e o resto, porque a primeira é a que mais é lembrada e a primeira nunca mais sai do cliente. Só se ele fizer muita merda durante muito tempo, ele vai ser esquecido e é muito difícil isso acontecer. Tem que ser feita uma merda muito grande. Então, seja o primeiro. E eu analiso que o canal de vendas digital pode ser um meio que eu possa ser o primeiro. Eu até estou organizando para mim começar a fazer investimento nesse meio. Eu acredito que eu vou gastar uns R$30 mil nesse mercado. É dinheiro para mim ainda. Eu não tenho esse capital ainda para conseguir investir, porque eu tenho que comprar muito, tem que fazer investimento em máquina, né? Máquina pesada, para ter esse crescimento exponencial. Então é um mercado que eu quero investir e eu vou investir, isso é certeza, tá? Entrando no canal de marketing de venda visual, placa não foi bom, tá? Eu gastei dinheiro, gastei energia, gastei muito tempo com placa e descobri que depois de um tempo que placa era um ICP desqualificado, não era meu público-alvo. Só gastei muito dinheiro, concorro com concorrentes que estão na selva mesmo,
da concorrência, que é aquela coisa que o cara trabalha para comer, tem máquina velha que só quebra. Então larguei mão. Se eu for fazer placa um dia vai ser outdoor, que eu tenho olhos bons, eu tenho uma visão boa disso, eu acho que pode dar certo. Tá. Agora, prospecção ativa, né? Infelizmente, eu quero criar uma maneira de prospecção ativa melhor. Eu já fiz visita em obra, só que não foi muito bom. Eu tomei muito não e não virou nada. Mas agora é uma prospecção ativa, é canal de vendas e ligação. Tô olhando com bons olhos. Tá me dando um resultado interessante. Nesses 8 dias passados eu liguei para 74 empresas. Dessas 74 empresas eu dei acho que 3 orçamentos em 8 dias. Pô, pra mim, pro meu serviço tá ótimo. Se eu fechar 3 orçamentos, se eu fechar 3 diárias de máquina por semana, tô no céu, né? Falar a verdade pra vocês. Mas então é mais ou menos isso que eu vim passar hoje. Queria fazer um conteúdo mais leve e mais rápido, né? Um pouco de conteúdo sobre empresário mesmo, empresarial. Sei que tem muitos amigos meus, meu cunhado mesmo empreende, muitos colegas, amigos, e falar, cara, que é isso mesmo que eu quero. E eu estou estudando, trabalhando, então é o que eu estou buscando, né? E se amigos verem pessoas que eu não conheço também, estou muito aberto a dicas, cara, muito aberto a saber entender como vocês vendem, como vocês estão buscando vender, o que você está pensando em fazer, porque venda é teste. Venda é teste e validação. Testa, valida, se deu errado para, se deu certo continua e dobra. É assim que a gente entende vendas. Existem diversas formas de vender. Tem empresas que vendem com ligação fria e vendem milhões. Tem empresas que vendem só com indicação e vendem milhões. Não existe um modelo certo para nenhuma empresa. Para nenhuma empresa não existe um modelo certo infinito, né, que nunca vai dar errado. Existem ecossistemas de vendas que dão certo para diferentes tipos de empresa, tá? Então, crie seu ecossistema de venda, elabore isso, anote seus processos que no futuro, cara, pagarão milhões pela sua empresa. Valeu.